Olá, meus queridos, que o Eterno abençoe cada vida. Estamos aqui novamente com mais uma meditação e desta vez um dos quadros mais extraordinários de toda a Escritura Sagrada. Estamos falando de quando Elohim provou Avraham para que ele oferecesse o seu filho, seu único filho, Yitzhak, o filho da promessa, a quem o Senhor tinha dito que através de Isaac ele daria continuidade ao seu plano de trazer o descendente da mulher, o Mashiach. Sem dúvida, é a maior obra realizada por um homem na história da humanidade. Desde que o homem pecou, o pecado passou para toda a humanidade e prova disso é que todo homem tem que passar pela morte. O salário do pecado é a morte. O homem se via sem saída, mas Elohim, no seu plano perfeito, infalível, durante toda a história da humanidade, prometeu enviar o Mashiach, ungido, o Cordeiro, para perdão dos pecados e saísse da morte e entrasse para o reino celestial, o reino eterno. No capítulo 22 de Bereshit, no versículo 1, o Senhor já começa dizendo: E aconteceu depois destas coisas que Elohim provou Avraham e disse-lhe, Avraham, e ele disse, eis-me aqui. Você vai observar em toda a Escritura Sagrada que a prova vem, o teste vem da parte de Elohim para saber o real estado do homem. Não que Elohim não saiba, Elohim sabe todas as coisas, esquadrinha o coração do homem, mas para que o homem saiba a sua realidade. Como toda prova visa saber o real estado do homem, se o homem guardará os seus mandamentos ou não, serve para o aperfeiçoamento, para o crescimento espiritual e também serve para aproximar o homem de Elohim. Em Bereshit 22, no versículo 2 diz, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Yitzhak, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em sacrifício de elevação, mais conhecido como holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Yitzhak era o filho da promessa. Avraham e Sará não poderiam, pela força física, pela idade deles, ter um filho. Mas o Senhor prometeu que Yitzhak viria e viria através de Sará. E agora o Senhor está pedindo esse mesmo Yitzhak para que fosse sacrificado. Veja como é importante ter unidade com Elohim. Nós não desprezamos a lógica, não desprezamos a razão, mas existe algo que é superior à razão humana, que é a pessoa ouvir a voz do Criador. Não parecia lógico aquele a quem o Senhor tinha prometido trazer à existência e dar continuidade ao seu plano através dele, pedir agora que ele fosse sacrificado. E se Avraham não tem unidade com o Senhor, ele jamais daria crédito àquela palavra, ele jamais obedeceria a esta ordem dada pelo Senhor. E uma outra lição que nós tiramos aqui é que o Senhor deve ter a primazia em tudo em nossas vidas. O Senhor deve ocupar o primeiro lugar em nossos corações. Ninguém e nada deve ocupar o lugar que é devido somente a Elohim. Bereshit 22, versículo 5 diz, e disse Avraham seus moços, ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali e, havendo adorado, retornaremos a vós. Avraham dizendo no plural, eu vou com o moço, eu vou com Yitzhak, mas nós retornaremos. Veja a confiança de Avraham que ele tinha no Senhor. Ele poderia até não estar entendendo ali o momento, o porquê de sacrificar Yitzhak, mas a Escritura nos revela, ele cria Elohim, até mesmo dos mortos, poderia ressuscitar Yitzhak. No versículo 7 diz, então falou Yitzhak a Avraham, seu pai, disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício de elevação ou holocausto? Versículo 8, disse Avraham, Elohim verá, ou proverá, ou providenciará para si o cordeiro para o sacrifício de elevação, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Aqui nós vemos uma profecia de Avraham em um dos versículos mais sublimes. Elohim providenciará para si o cordeiro para o sacrifício de elevação. Obviamente que Avraham estava falando com Yitzhak, que o Senhor providenciaria o cordeiro, mas ele estava profetizando a respeito da vinda do Mashiach, do cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Em Yohanan nós vemos isso, no capítulo 1, versículo 29 diz, no dia seguinte, Yohanan viu a Yeshua que vinha para ele e disse, eis o cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Desde quando o pecado entrou no mundo, nós estamos falando lá de Bereshit, capítulo 3, versículo 15, o Senhor prometeu trazer o descendente da mulher e até que o Mashiach viesse, sacrifícios de animais eram realizados para expiação do pecado. Mas o sangue de animais não pode remover o pecado, ele cobria até que viesse o perfeito cordeiro, o cordeiro de Elohim que tira, remove, não apenas cobre, mas remove o pecado do mundo. A humanidade por si só, o homem por si só não conseguiria redimir a sua alma. O salmista fala que o preço de resgate da sua alma é caríssimo.
E homem algum tinha condição de realizar esta remissão, este resgate, porque o homem já nascia escravo do pecado, já nasce vendido ao pecado. Ao contrário do Mashiach, que nasceu sem pecado. Aqui em Yohanan, no capítulo 3, versículo 16, um dos textos mais conhecidos da Escritura, e um grande retrato desta passagem, porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu, ofereceu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Elohim amou o mundo de tal maneira, mesmo diante de todos os pecados cometidos, ele ofereceu o seu único Filho, ofereceu o Cordeiro que Abraão estava profetizando, para que todo aquele que nele crê, veja que não é um perdão automático, para que aquele que nele crê, a pessoa precisa crer na pessoa do Senhor Yeshua, para então sair da morte, sair do pecado e receber a vida eterna, o maior prêmio que o homem pode receber aqui enquanto ele está vivo. No versículo 9, e vieram ao lugar que Elohim lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Yitzhak, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Algo que também chama a atenção, a submissão de Yitzhak. Yitzhak aqui era um símbolo do cordeiro que ia mudo para o matador, um símbolo do Senhor Yeshua, do Mashiach, assim como Abraão era um símbolo do pai. E aqui em Yeshayahu, no capítulo 53, no versículo 7, diz: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Essa submissão de Yitzhak, mesmo percebendo que ele seria ali sacrificado, que o cordeiro físico, o cordeiro animal, ainda não tinha aparecido, mas ele estaria sendo submisso. Ele não abre a sua boca para reclamar, mas está disposto a cumprir a vontade do Pai. Se esta é a vontade do Pai, ele estava disposto. E nisso nós vemos a grandeza também de Yitzhak. Versículo 11, mas o mensageiro do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Avraham, Avraham. Ele disse: eis-me aqui. Versículo 12, então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Elohim e não negaste o teu filho, o teu único. Interessante essa expressão, pois Avraham já era um homem de grande intimidade, era um servo do Senhor, um amigo de Elohim. Mas agora o Senhor está dizendo através do mensageiro: Avraham, agora eu sei que tu temes a Elohim. O homem estava disposto a fazer a vontade do Criador, ainda que tivesse que sacrificar o próprio filho. Veja também a grandeza de Avraham. Não era fácil cumprir esta ordem do Senhor. Isso tudo só fez Avraham crescer ainda mais, se tornando mais completo, aperfeiçoado nos seus caminhos e se aproximando ainda mais do Criador. Versículo 23, então levantou Avraham os seus olhos e olhou. Eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Avraham e tomou o carneiro e ofereceu em sacrifício de elevação em lugar do seu filho. E foi exatamente esta obra do Senhor. Ele assumiu a nossa culpa, assumiu a nossa transgressão, tomou o nosso lugar no banco dos réus e pagou o preço que nós deveríamos pagar. Aqui em Yeshayahu 53 diz, versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Elohim e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas Yahová fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quando Avraham olha ali o carneiro e pega em lugar de seu filho Yitzhak, ele está vendo o que o pai faria pela humanidade. O Senhor Yeshua disse isso para os Erudim, disse isso para os judeus. Yohanan capítulo 8, no versículo 56, Avraham, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Avraham estava ali vislumbrando como seria a redenção da humanidade, o resgate da criação do Senhor. E ele pôde então se alegrar no Senhor, porque de fato o Mashiach viria, o Cordeiro de Elohim viria para nos resgatar, para nos salvar. Meus queridos, que o Eterno te abençoe e te guarde. Até a próxima.